Bom day! Prepara a sua pipoca, prepara a sua bebida, que o convidado de hoje é o ator e publicitário Pedro Ribeiro. O Pedro indicou aquele filme lá, Capitão Fantástico. Eu vi um tweet que a pessoa tinha tirado um print de uma conversa e ela tinha falado assim: quando você estiver livre, me avisa. E a outra pessoa tinha perguntado: como assim? E daí ela postou esse print com a legenda de: não faça amigos no departamento de filosofia. São amigos que vão problematizar tudo. O que você Nossa, quer sim! dizer? E eu acho que, de certa forma, eu sou um pouco esse amigo que problematiza, entendeu? O filme começa mostrando eles vivendo na floresta, né? Que é... Pode Logo no falar. início é uma caça ali, um negócio bem selvagem, assim, né? Dá um estranhamento, né? Que você não sabe o que tá acontecendo. É, porque, não sei, o título é um pouco opaco nesse sentido, né? Porque é Capitão Fantástico. Daí já te leva para não sei, talvez para uma seara de filmes mais de super-herói, assim, né? Esses nomes com Capitão alguma coisa geralmente é da Marvel, não sei. Eu Daí achava que já era. começa. Você achou que era? Antes de assistir assim, eu É, falava, tipo, porque se você ouvir só o nome, né, se ninguém te dá nenhum contexto, parece de... Porque eu acho que é raro um filme que tenha um adjetivo tão forte no título, tipo fantástico, que não seja desse universo mais lúdico, né? Não sei, sim. dos filmes de ação e de personagens que vêm do quadrinho, assim, né? Geralmente eu acho que outros filmes... Não sei se tem um receio de colocar esse título fantástico, porque você tem que fazer uma entrega depois disso, né? Você promete pra pessoa que vai ser fantástico. Então tem que entregar depois, né? E não sei, daí quando você vai assistir o filme já começa logo com essa coisa mais selvagem, assim, você fala, epa, que viagem é essa que eu vou, né? É um filme que causa muitas sensações, né? Eu acho, assim. Porra. Acho que ninguém passa por ele indiferente, assim, né? Todo mundo depois de assistir fica com alguma coisa ali, com Total. certeza. Eu te falei, né, que ele é um dos meus filmes preferidos, e acho que foi justamente por isso. Mexeu muito comigo e eu não sabia explicar onde ele tinha mexido, porque é tanta coisa, acho que vai pro inconsciente, assim, tantas referências, assim, vontades que eu tenho, né, e colocou em É, questionamento ali, que eu acho que me pegou muito. Tipo, eu embarquei de um jeito no filme que surreal, estão que eles na são na floresta. floresta, são criados pelo pai ali com aquela rotina bem desenhada, uma rotina quase militar até, né? Tipo, acordar cedo, fazer exercício, mas daí tem o yoga, que eu acho que é uma coisa que militares não têm, enfim, né? Traz essa coisa dessa sabedoria oriental e daí eles têm aquela rotina bem intensa de estudos também, né? Então, de crianças muito jovens lendo coisas complexas e densas de filosofia. Eles também lidam com armas, né? Com faca, matar animal, caçar, como se alimentar. Conseguem se virar com nada das facilidades modernas, assim. Sei lá, parece que o pai desenhou um estilo de vida que toca em todos os pontos. Então, saúde física, saúde mental, conhecimento, né, intelectual, ver o que os pensadores que já pensaram antes da gente, né, que a humanidade já pensou por aí. Isso tudo salta muito aos olhos, né? Quando a gente assiste, a gente fica maravilhado, assim, nossa, olha isso, olha que vida que ele desenhou, que, nossa, parece meio um paraíso, assim, até, né? Mas eles estão isolados. Parece mesmo esse paraíso. E nesse momento que a gente está vivendo agora, meio da pandemia e se isolar, eu cheguei a pensar até, de repente, essas pessoas eram que estavam mais preparadas, entendeu? Porque daí você não precisa ir no supermercado, não precisa, você consegue se autossustentar, entendeu? Sabe como plantar um alimento. Sim. Tipo, a gente morre se não tiver supermercado porque a gente não sabe se virar sem as facilidades modernas, entendeu? Eles não, eles parecem ter sido criados para, tipo, se virar independente do cenário, sabe? Não precisar muito dessas coisas já prontas, industrializadas. Eles sabem fazer do zero. Daí, nesse sentido, fica parecendo uma criação mais completa, né? Um ser humano mais completo, né? Total, dá até uma inveja, né? De não... Aí tem a Low Record. Hi Lorena. Hi, how are you? Allow Record. É isso, coloca Allow Record, coloca aí. Ele tá nos Estados Unidos, que é o quê? O suprassumo do capitalismo, é ali, né? A grande potência do capitalismo. E ele meio rechaça isso e vai se isolar. Tem um quê de uma coisa de voltar para as origens, né? Para os povos originários, como eles viviam. Mas ele não rechaça os conhecimentos que a gente estava falando aqui, né? Então ele vai ler os grandes autores, traz esses conhecimentos. Ele não vai só para essa coisa tão da natureza. Que eu acho que esse
esse contato com a natureza e como eram os povos originários, era um contexto muito mais comunidade, né? Tinha pouco da individualidade. Era mais de você ali, uma parte do todo, uma parte da comunidade, fazendo para a comunidade acontecer, né? Você tinha um papel ali muito comunitário. E eu acho que os colonizadores e esses povos que acabaram sendo hegemônicos pelo poder, acabando com o modo de vida desses povos originários, já tinham um estilo de vida muito individualizado. E daí eu acho que foi isso que foi se desenvolvendo até chegar a gente. Uma sociedade em que é altamente especializada em individualidade. A gente tem o culto à nossa individualidade. A quem é o Pedro como indivíduo, né? O que eu quero fazer, o que eu quero me especializar. Então a gente foi se dividindo muito e se compartimentando muito. Então eu acho que nesse contexto, nessa busca do indivíduo, da individualidade, a gente não conseguiu mais dar conta desse todo. A mãe que estava internada na cidade grande, né, que foi se cuidar lá. A mãe nunca aparece. A mãe é a ausência desde o começo do filme. Sim. Eles estão só com o pai, né? Uma ausência ali depois que a gente vai entender, né? E aí descobre que ela acaba morrendo. Mas eu acho importante falar que a mãe se matou, porque é uma coisa que até o personagem traz isso, né? O Ben, o pai lá, ele fala para as crianças muito abertamente, né? Ele fica sabendo que a mulher se matou, e daí tem uma certa tensão, a gente fica ali, como que ele vai dar essa notícia? E ele chega e fala para todos, desde o mais velho até o mais novo, fala, olha, mamãe se matou. Isso diverge muito, assim, da educação contemporânea, da educação que a gente, de repente, como sociedade, tem visto como mais normativa, assim, que é meio uma proteção das crianças, né? A gente tende, desde o momento em que a gente criou esse momento da vida, infância, porque nem sempre foi assim, né? Antes as crianças eram vistas como adultos pequenos, tanto que no começo da industrialização as crianças trabalhavam em fábricas, né? Aproveitando para comer uma pipoca. Mano, eu me acabo na pipoca. Eu não paro de comer. Eu acho esse ponto, assim, que é uma quebra do paraíso, né? Porque eles estão ali naquele momento em que a gente tá conhecendo a realidade deles. Aquela família, sei lá, parece extremamente funcional, parece feliz. Além do que eu falei, que tem um aspecto que parece meio uma coisa rotina, né? Regrada. Eles também têm a arte, né? Eles fazem música juntos. Ele tem aquele momento, assim, parece que eles funcionam muito bem, assim, a rotina. Só que daí tem a quebra que a gente descobre que a mãe não está lá, e não está lá por quê? Porque ela está hospitalizada e depois a gente descobre ainda que ela se matou por uma questão mental. Nem no paraíso a gente consegue fugir disso, sabe? Tipo, até no paraíso há um sofrimento, sabe? Essas angústias que a gente tem que são tão contemporâneas e tão urbanas, depressão, ansiedade, né? Será que não tem como escapar disso, assim? Dá meio esse negócio, assim, nossa, nem se eu for pro meio da natureza, criar meus 6 filhos com uma pessoa, com um parceiro fantástico, não sei, eu acho isso muito forte no filme. É um detalhe, mas é forte. E aí depois eles decidem ir pra pegar o corpo da mãe, né? Que aí eles vão de encontro com a civilização, né? Com a cidade grande. E aí tem aquele choque, que é um choque bem forte, assim, nas imagens mesmo do filme, né? Tipo, você tá num lugar totalmente verde, tipo, floresta. E aí um corte depois é tudo cinza, carro, mercado, marca. Aquelas estradas americanas cheias de coisa na beirada, né? Tipo, as paradas tem, tipo, McDonald's, um supermercado, não sei o que, tem tudo, né? Eles olhando aquele monte de placa, aquele monte de estímulo visual, né? Uma cena que eu gosto muito é a parte que eles vão pra casa dos parentes, né? A casa da tia. Da tia, nossa, né? Sim. Que fica muito explícita a diferença de uma criação para outra, né? Enquanto uns acham que Nike é o deus grego lá, outros acham que Nike é o tênis. Como assim você não sabe que Nike é o tênis? E como assim você não sabe que Nike é o deus grego, né? Mas essa realidade do encontro com a tia, a gente tá representado ali como a família da tia, né? Quando a gente tá vendo essa família, né? De repente, o que a gente gostaria de ser, ou o que a gente vê como possibilidade, mas quando a gente encontra a família da tia, a gente encontra o que a gente é, o retrato, nosso retrato ali, né? Dá uma agonia tão grande essa parte, porque é um espelho ali, né? Sim, é muito espelho. Então é tipo, coloca a gente comparado com eles, né? Como que é isso? Que aí ele até desencana com algumas questões, né? De deixar os filhos se envolverem mais com a civilização, deixar um deles partir para a faculdade. Ele mesmo
mesmo vai morar numa casa e coloca todos os outros filhos na escola, que é totalmente o oposto, né? Que ele fazia, ele dava aula para os filhos, né? E aí ele vai se ajeitando nisso, né? Ele é uma figura bem interessante, assim, né? Que a gente conhece ele, eu achei ele autoritário, achei estranho. Eu falei, nossa, esse cara é autoritário. Não sei se eu me daria bem. Eu tenho algumas dificuldades com figuras autoritárias, assim, sabe? Então, aquela rotina tão bem definida, né? E o jeito que ele fazia o treinamento ali físico e tal dos filhos, eu acho que eu teria algum problema com isso se o meu pai tivesse sido assim, sabe? Mas aí depois a gente vê, por exemplo, na cena da música, que ele tá tocando uma musiquinha calminha, e daí o filho mais rebelde lá começa no carrom, uma batida muito pesada, assim, mais pesada do que... E ele, ao invés de brigar e falar, a gente tá no momento da música calminha, ele sabe ceder, ele sabe entrar num diálogo com ele e falar, tá bom, agora eu cedo pra você, eu posso fazer isso, posso entrar no seu ritmo. E entra no ritmo dele. Daí ele me ganhou um pouco de simpatia nesse momento. Eu falei, ele sabe ser flexível, ele não é tão autoritário assim, só do jeito dele, ele consegue ter uma flexibilidade. Daí depois ele vai, no momento que a gente falou dele, conta pros filhos, assim, de maneira até fria, a mãe se matou. Eles falam, nossa, que frio. Mas tem uma coisa nele também de amoroso. Ele também não é aquele pai totalmente distante, descolado dos filhos. Ele tem uma coisa mais carinhosa com eles, uma atitude carinhosa, assim. E eu acho que isso que você estava falando do arco dele, no final da transformação dele, abriu mão um pouco do ideal dele, assim. Então, ele é anticapitalista, ele se coloca de maneira muito contundente contra a sociedade, tudo bem, mas no final das contas, é o mundo que a gente vive e a gente tem que fazer alguma espécie de ponte com esse mundo, né? Então, ele percebe que o melhor caminho não é se isolar, os filhos dele precisavam de uma sociabilidade. Então, a meu ver, as crianças no final vão para a escola não para aprender, porque com eles aprenderam já a aprender, né? Eles aprenderam como ser críticos ao que eles liam, não só adquirir as coisas e decorar, tanto que fica claro naquela cena que eles estão na casa da tia e ele chama a filhinha mais nova, o filhinho mais novo, não lembro, e chama os dois filhos da irmã dele, né? E os dois meninos não conseguem falar sobre a Constituição e a criança consegue declamar a Constituição, e ele fala, não é para você declamar a Constituição, é para você falar com as suas palavras. E a criança consegue falar com as palavras dela, assim, sabe? Então, tipo, uma educação que dá autonomia também. Então, no final do filme, elas não vão para a escola, a mudança não é que elas não vão para a escola para aprender conhecimento, assim, né? Elas vão aprender a sociabilizar, vão aprender a como ser uma pessoa nisso tudo que a gente tem hoje, né? Nessa complexidade, nesse mundo complexo que a gente tem hoje. Como que se navega nisso, né? Olha, que até porque, né? Arrasou, mano. É isso aí, cara. Como que a gente faz para retomar, né, esse contato com a natureza? Que hoje em dia faz uma falta. Acho que as pessoas começaram a perceber isso, né? De um tempo para cá, principalmente. Recentemente, eu li... É um livrinho curtinho que tá com download gratuito. Os autores lançaram agora na quarentena. É Encantamento, Políticas de Vida. Então, eles vão falar que, até hoje, a gente vive o colonialismo. O colonialismo não foi uma coisa que a gente pode falar. Começou em 1500, terminou em 1700. Não sei, não é uma coisa que a gente consegue pontuar. Na perspectiva deles, o colonialismo persiste até hoje. Por que eles falam isso? Porque tinham povos originários aqui, tinham saberes, tinham modos de lidar com as coisas que deixaram de existir no momento em que que os colonizadores meio que mataram isso, né? Silenciaram isso porque não era o que interessava, porque não era a relação que interessava à sociedade que se pretendia construir, né? Então, como era essa relação que eles chamam, né, do encantamento, do corpo encantado? Então, era essa relação com a natureza, em que a natureza é vista como um ser vivo, né? Eu tenho o povo árvore, tenho o povo pedra, tenho o povo nuvem, a sabedoria das plantas como medicina, de estar tão em contato com a natureza que conseguiam fazer previsões pela natureza, né? Então vai chover, vai não sei o quê. Eles conseguiam, se orientavam por isso. O calendário deles não era esse nosso, né? E a gente foi se distanciando disso, a gente foi se tornando uma sociedade mais industrial, né? E eu acho que por muito tempo a gente foi colhendo os benefícios disso, assim. Só que agora, como você disse, a gente está ficando mais consciente do que a gente perdeu também, quando a gente deixou de se conectar com a natureza.
talvez se a gente criasse mesmo essa consciência, a gente se relacionaria diferente com a natureza, né? De repente, mais de igual para igual, não apenas como é meu para eu fazer uso, para eu extrair, assim, né? Mas como a natureza, que às vezes a gente deixa nesse lugar também tão amórfico, né? A natureza parece uma coisa etérea, assim, né? É um nome que cabe tanta coisa dentro que a gente fica um negócio meio difuso. A gente não sabe direito o que a gente está falando quando a gente fala natureza, né? Mas de uma certa forma a gente é parte da natureza, porque a gente é uma espécie desse planeta, então a gente é natureza também. Se a gente se entender como parte do todo, eu acho que a nossa relação com a natureza fica mais equilibrada. Daí a gente consegue entender como que a gente faz esse jogo de concessões, né? Não abrir mão das evoluções que a gente fez, tecnológicas, enfim, e como que a gente traz mais esse contato para a natureza. A gente não precisa regredir de certa forma, assim, sabe? Não precisa voltar para os tempos da caverna. Nesse sentido mesmo de entendimento da sua relação com a natureza. Bom, galera, essa foi a minha conversa. Obrigado por assistir. Comente para conversar com a gente. A conversa não termina com o vídeo, continua depois nos comentários. E se inscreva. Compartilhe. E assina o canal também, liga o sininho, faz o negócio todo. Obrigado, Pedro. Beijo. Beijo. Obrigado, Caio.